Vivemos em um mundo onde o controle raramente se apresenta de forma direta. Ele acontece de maneira silenciosa, disfarçado de benevolência, de preocupação com o bem-estar público. E talvez nenhum exemplo seja tão emblemático quanto aquilo que flui todos os dias pelas torneiras de nossas casas: a água. A água é símbolo de pureza, de vida. Mas e se aquilo que chamamos de água tratada for, na verdade, uma substância cuidadosamente ajustada para servir a outros propósitos? E se o que bebemos, escovamos os dentes e damos às nossas crianças contiver algo que interfere não apenas no corpo, mas na mente? Hoje vamos mergulhar na matrix da água e questionar uma das práticas mais antigas e controversas do mundo moderno: a adição de flúor à água potável. Assista até o final e tente pensar por você mesmo. Oficialmente, a história começa com boas intenções. Em meados do século XX, autoridades de saúde descobriram que comunidades com altos níveis naturais de flúor na água tinham menos casos de cáries. A partir disso, campanhas foram lançadas em diversos países, inclusive o Brasil, para adicionar o composto artificialmente às redes de abastecimento. O discurso era simples: o flúor fortalece os dentes e previne cáries. Parecia uma vitória da ciência, parecia uma conquista para a saúde pública. Mas o que poucos se perguntaram foi de onde vinha esse flúor e quais outros efeitos ele poderia ter sobre o corpo humano. O flúor usado no tratamento da água não vem de fontes puras e naturais. Ele é, na verdade, um subproduto industrial, originado principalmente da fabricação de fertilizantes fosfatados e do processamento de alumínio. Durante décadas, as indústrias precisavam encontrar uma maneira de se livrar desses resíduos tóxicos, altamente corrosivos e perigosos para o meio ambiente. A solução? Rebatizá-los como benéficos e diluí-los no sistema de abastecimento público. O que antes era lixo industrial passou a ser vendido aos governos como suplemento de saúde. Uma jogada genial e, ao mesmo tempo, assustadora. Mas o que o flúor realmente faz dentro do corpo humano? A explicação oficial é que ele atua localmente, fortalecendo o esmalte dos dentes. Contudo, uma vez ingerido, ele se espalha por todo o organismo, se acumulando em ossos, tecidos, glândulas e principalmente no cérebro. Pesquisas independentes apontam que o flúor pode atravessar a barreira hematoencefálica, a linha de defesa que protege o cérebro de substâncias nocivas. Lá dentro, ele pode interferir na função de regiões sensíveis, como o hipocampo e a glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro, associada à regulação do sono, do humor e, em antigas tradições filosóficas e espirituais, à percepção e à consciência. Em estudos conduzidos em diversos países, observou-se que altos níveis de flúor estão associados à redução de QI em crianças, alterações hormonais e efeitos no metabolismo da tireoide. Mas apesar dessas descobertas, a prática de fluoretação continua sendo defendida como segura. A questão é complexa. De um lado, existem centenas de estudos mostrando benefícios dentários. Do outro, há dezenas de trabalhos alertando para riscos neurológicos e sistêmicos. Por que então o debate é tão silenciado? Por que questionar o flúor é tratado quase como heresia científica? Talvez porque por trás do discurso da ciência oficial exista algo mais poderoso: interesses econômicos e políticos. Flúor é um dos minerais mais úteis da indústria moderna. Está presente em pesticidas, medicamentos, teflon, gases refrigerantes e até em certas armas químicas. A demanda por ele é alta e sua produção gera toneladas de resíduos tóxicos. Ao adicionar o flúor à água, as indústrias resolveram dois problemas de uma só vez: eliminar resíduos perigosos e ainda lucrar com isso. Um resíduo passou a ser vendido como produto. Essa relação entre saúde pública e descarte industrial levanta uma questão ética profunda. Será que o objetivo sempre foi proteger nossos dentes ou garantir que o sistema industrial continuasse funcionando sem custos ambientais? O flúor se acumula no corpo ao longo do tempo. Cerca de 50% do que ingerimos diariamente permanece em nossos ossos e tecidos. Em concentrações elevadas, pode causar uma condição chamada fluorose, caracterizada por manchas nos dentes, fragilidade óssea e problemas articulares.
Mas esses são apenas os sintomas visíveis. O que dizer dos efeitos silenciosos? Aqueles que não aparecem imediatamente, mas se manifestam em desequilíbrios hormonais, distúrbios neurológicos e lentidão cognitiva. Alguns pesquisadores chamam o flúor de neurotoxina discreta. Não mata de forma imediata, mas entorpece, suaviza, anestesia. Reduz a clareza mental, o foco, a capacidade de questionar. E é justamente isso que torna o tema tão simbólico quando falamos de controle. A glândula pineal sempre despertou fascínio. Desde a antiguidade, filósofos e místicos a chamam de o terceiro olho, o centro da percepção espiritual. Descartes a considerava o ponto de conexão entre o corpo e a alma. Pesquisas modernas descobriram que a pineal é uma das partes do corpo que mais acumulam flúor, muito mais do que ossos e dentes. Com o tempo, ela pode se calcificar, perdendo parte de sua função. Ainda que o tema seja polêmico, essa coincidência, uma substância acumulando exatamente no centro da consciência, é o tipo de detalhe que desperta perguntas incômodas. Será que estamos entorpecendo o corpo e, de quebra, a mente? O conceito de Matrix nunca foi apenas sobre computadores e ficção científica. É sobre percepção, sobre aceitar uma realidade imposta sem questionar. E quando a água, o elemento mais essencial da vida, se torna um meio de condicionamento, o controle atinge o seu nível mais profundo. Porque quem controla a água, controla tudo. Pense, você pode escolher o que come, pode recusar uma vacina, pode mudar de emprego ou de país, mas não pode viver sem beber água. Se a água estiver alterada, todo o resto é consequência. Assim como na matrix alimentar e financeira, o sistema da água opera de forma invisível, cotidiana, para o seu bem. Mas no fim, o resultado é o mesmo: uma população dócil, crente, grata e incapaz de perceber o que realmente está acontecendo. Um dos princípios mais eficazes do controle é a normalização. As pessoas não questionam o que veem todos os dias. Se o flúor sempre esteve na água, deve ser bom. Se a mídia e os médicos dizem que é seguro, então é seguro. Mas quantas vezes na história já ouvimos esse argumento? Cigarros já foram considerados saudáveis. Óleos vegetais foram promovidos como alternativa do bem à manteiga. O açúcar já foi chamado de energia pura. A indústria aprendeu que a melhor forma de enganar é repetir uma mentira com um sorriso. Questionar exige desconforto. Exige coragem para admitir que talvez tenhamos sido enganados por décadas. Mas há um preço para o conforto: a liberdade. Quando delegamos o controle de algo tão básico quanto a água ao Estado e às corporações, estamos, na prática, entregando uma parte essencial da autonomia humana. A água deveria ser um símbolo de pureza, não de dependência. Mas aos poucos, ela foi se tornando um veículo de padronização biológica, química e até comportamental. Um líquido que carrega mais do que minerais, carrega uma narrativa. A ciência verdadeira começa com perguntas, não com respostas prontas. Mas quando se trata do flúor, as perguntas são silenciadas, os estudos críticos são ignorados, e qualquer voz dissonante é rotulada de teoria da conspiração. Isso não é ciência, isso é dogma. E o dogma é a matrix da mente, uma prisão invisível que faz você acreditar que pensar diferente é perigoso. Controlar o alimento, o dinheiro e a água significa controlar a humanidade em seus pilares fundamentais. Quem domina esses três sistemas, domina o corpo, a mente e a sobrevivência. A matrix moderna não precisa de algemas, apenas de substâncias, distrações e narrativas confortáveis. Quando a água carrega uma substância que, mesmo em pequenas doses, pode afetar o raciocínio, a energia e a vitalidade, ainda que de forma sutil, o resultado é previsível: uma sociedade conformada, anestesiada, incapaz de reagir. Mas o despertar começa com uma simples atitude: observar. Olhar para o copo d'água que você bebe todos os dias e perguntar: o que há aqui dentro? De onde veio? Por que colocaram isso aqui? Quem ganha com isso? Essas perguntas são sementes de liberdade, porque a verdade não se impõe, ela se revela. E talvez o primeiro passo para sair da matrix da água seja reconectar-se com a essência daquilo que a água representa: clareza, pureza e vida. Os estoicos ensinavam que o homem livre é aquele que governa a si mesmo. Sêneca dizia:
Aquele que se submete aos seus vícios é escravo ainda que use coroa. Hoje poderíamos adaptar. Aquele que se submete ao sistema sem questionar é escravo, ainda que viva em uma democracia. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: a alma se tinge com a cor dos pensamentos. Mas e se nossos pensamentos forem influenciados pela própria água que bebemos? Talvez a liberdade não comece nas ruas, mas nas torneiras. Talvez a pureza que buscamos fora precise começar dentro de nós. No fim, resta uma escolha. Você pode continuar acreditando que tudo está sob controle, que cada substância na água foi colocada para o seu bem, que os governos sabem o que fazem, que o sistema se preocupa com a sua saúde. Ou pode decidir questionar, buscar fontes puras, pensar por conta própria, desintoxicar o corpo e com ele a mente, porque a verdadeira liberdade começa quando você decide ver. E ver, às vezes, significa enxergar o que ninguém quer que seja visto. Então eu te pergunto, você vai continuar bebendo da torneira da Matrix? Ou vai procurar a fonte da verdade? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal